Resgata esse valor da mulher. Perceba que quando uma mulher vai casar, ela não casa de calça, ela casa de vestido. Porque os vestidos e as saias confirmam a feminilidade da mulher. Não deixe para trás as suas saias, os seus vestidos. Resgatem essa feminilidade, essa fragilidade que Deus deixou para nós. Porque essa fragilidade é um cuidado de Deus para nós. Oh, glória a Deus, resgatando valores aqui mais uma vez nessa mesa recheada de alegria e de graça. Hoje, conhecimento. Hoje, palavra aberta. E minha convidada já chegou, uma brilhante mulher de Deus. Lembra uma que passou por uns traumas no casamento, de traições, que estava grávida. E o marido, né, escorregou um pouquinho, mas Jesus tinha uma promessa que ia resgatar a família dela. Pois é, ela voltou. Só que hoje, com uma outra fala, com uma outra formalidade para dividir conosco aqui. Ela vem de Goiás. Olha que coisa linda. Meu Deus, a minha amiga hoje, que depois daquele dia a gente se tornou íntima, tá? Nós almoçamos e nós vamos almoçar hoje de novo, porque eu gosto disso. Relacionamento é coisa de Deus. Se você tem uma pessoa e não consegue se relacionar com seus amigos, precisa rever e buscar em Deus amigos, porque bons amigos se relacionam e isso é de Deus. Gente, se inscreva no canal Resgatando Valores. Derrama comigo aí para mais de 5, 6, 7, 10, 100 pessoas. Manda esse link. Diga que o Cristo aqui da mesa do Resgatando Valores está causando, curando, libertando, salvando e fazendo prodígios e maravilha. Hoje a minha convidada, ela que é a pastora. Oh, meu Deus do céu, ela é linda. Hoje ela está radiante. Consultora de imagem. Eu não sei se a minha imagem hoje está boa aí, Linda. gente. Me ajuda, por favor. Mas eu estou falando da pastora Vanessa Souza Andrade. Bem-vinda, minha Obrigada, querida. meu amor. Que Jesus Mais uma continue. vez. Ai, como você está chique. Você também. Olha a Bíblia da mulher, meu pai do céu. E hoje ela vai tratar de um assunto de extrema importância. Nosso tema hoje é resgate da feminilidade. E ela, como uma consultora de imagem, que sabe liderar bem, né? Porque será que nós, mulheres, nós precisamos cuidar dessas imagens que nós hoje, né, tá no mundo tão agitado, queremos tudo pronto, tudo para agora, na verdade, para ontem. Ela vai falar sobre. Eu vou deixar que ela fala, que daí dá um gostinho de quero mais, e você fica aí comigo, tá bom? Não sai daí, não. Você vai aprender comigo o que é ser uma mulher feminina cristã. Dá para ser elegante? Dá para se portar como verdadeira uma mulher de Deus? Alguém consegue olhar para você, para mim também, né? Que eu também me Sim. incluo nisso. E ver Deus na sua vida, nas suas vestes, no seu comportamento, na sua fala, no seu olhar, no jeito de você sentar na mesa com outras amigas. Na igreja é fácil, eu digo assim, fora, lá no seu trabalho, lá no seu escritório, lá no seu consultório, laboratório. As pessoas conseguem olhar para você e ver Cristo? Pois é, ela vai hoje trazer aqui com muita propriedade que é possível nós sermos mulheres cristãs e exalar o bom cheiro de Cristo aonde quer que nós chegarmos. Pastora Vanessa é bem-vinda aqui no Resgatando Valor e a mesa é sua, o assunto é seu, você fica à vontade. Que alegria. Começa de onde você quiser. Que alegria, missionária, mais uma vez, estar aqui sentada à mesa com você e agora para compartilhar da palavra do Senhor, que é algo que está comigo desde a minha infância. Coisa linda. Né? Eu caminho com essa palavra, embora algumas vezes nós deixamos de praticá-la, mas a verdade é que a prática dela é que nos torna viva, né? E Deus se importou com cada detalhe. Ele não só se importou com o nosso comportamento moral, mas também com o nosso comportamento físico, com a nossa aparência e com esse corpo que ele também deixou para que nós pudéssemos usufruir dele. Então, é muito importante nós falarmos sobre esse tema, resgatando a feminilidade bíblica, porque é um tema para a nossa geração. E não muito falado, né? Não muito Pastora, falado, não muito porque nós criamos muitas convicções dentro da igreja e que nós não sabemos de onde que veio essas convicções. Já ouviu aquela fala muito comum entre as irmãs da igreja? Você está grávida de novo? Mulher,
Você está entendendo? Uhum. Então, esse tipo de fala, de onde veio esses conceitos? Da onde veio essas ideias? Porque nós sabemos que desde lá do passado, o que acontecia com as mulheres? Elas eram frustradas quando não poderiam ter filhos. Uhum. E hoje nós frustramos as mulheres quando elas engravidam. Pela segunda, pela terceira vez. Isso, né? né? Eu já aconselhei mulheres que falou assim, eu fiquei com vergonha de falar que era o meu quarto filho. Quando as pessoas perguntavam, eu ficava com medo de falar que era meu quarto É filho. um pouco assustador, né? Hoje, quando fala, tá grávida, é o meu quinto. Hã? Você entendeu? É hoje E meio por que que normal. que isso acontece com a Por gente quê? hoje, né? Porque nós perdemos os nossos valores, nós realmente perdemos a essência do cerne. Não que a mulher ela só veio para procriar, não é isso que eu quero dizer. Uhum. Mas Deus havia cuidado de nós quando Ele resgatou a mulher de si mesma, dizendo que Ele a cuidaria da maternidade como algo santo e sagrado. E é sobre isso também que eu quero falar um pouco. Por quê? Porque tem se perdido no nosso meio. E falar sobre feminilidade não tem como falar sobre a maternidade. Uhum. A maternidade faz parte da nossa essência da mulher. Não tem como tirar isso, arrancar isso de nós. Faz parte da nossa essência feminina. Mas eu quero já iniciar falando o seguinte: nós, como pessoas, nós somos formados por ideologias. Uhum. A música, o teatro, as redes sociais, a mídia, tudo isso influencia para que a gente tenha um ideal, né? Para que a gente crie uma ideologia na nossa mente. E às vezes a gente nem sabe de onde vem, mas a verdade é que nós somos fortemente bombardeados pela música, pela cultura, pelas mídias sociais, pela moda. Uhum. Nós somos fortemente influenciadas. Então, tem coisas que a gente não sabe de onde vem. É porque realmente nós somos impactadas de todos os lugares dessas ideologias. Mas como não se corromper? Como não se amoldar aos padrões deste mundo só pelas escrituras da palavra de Deus? Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós nos cansarmos de estudarmos a palavra de Deus, nós facilmente nos amoldaremos aos padrões desse mundo. E nos contaminaremos também. Com toda convicção, com toda certeza. Nós fomos fortemente impactados, principalmente pela ideologia do feminismo. Você quer ver uma Foi coisa? assustador, né? É uma coisa que tem entrado dentro das igrejas, e isso me entristece demais, porque eu, na minha concepção, na minha imaturidade, eu era uma feminista e não sabia. E talvez você que está me ouvindo é uma feminista e você pode estar dizendo, não, não sou. Porque hoje nós sabemos, está muito às claras quais são as regras que regem o feminismo. Está muito claro hoje, está muito óbvio para nós. A igreja já tem falado um pouco mais sobre isso. Mas às vezes você diz que não é feminista, mas você apoia todas as ideologias que a feminista apoia. Então eu quero trazer aqui para nós, porque entre 10 alunos hoje cristãos que entram numa faculdade, 7 abandonam o cristianismo. Isso é muito sério, né? Por quê? Porque é uma ideologia forte dentro das faculdades. É o feminismo. É uma ideologia tão forte que quem acompanha a deputada Ana Compagnolo vai saber, porque ela traz isso com muita clareza e com muita exatidão para que a gente possa compreender, porque ela sofreu isso dentro da sua pele, na sua realidade. E nós vamos ver quantos filhos de cristão que entraram na faculdade que perderam seus filhos. E não foi para a faculdade, é porque a ideologia que está lá, ela está impregnando os nossos jovens. Contaminando, E né? contaminando os nossos jovens, né? E o feminismo, ele veio para nos convencer de que a feminilidade é algo criado por uma cultura patriarcal, machista, e que, na verdade, nem existe, é algo inventado, que nós inventamos, não existe feminilidade. Então, o feminismo, ele tem matado o feminino da mulher. Ele tem arrancado de nós aquilo que nós temos de mais valor e que Deus nos deu como presente, como dádiva de ser mulher. Uhum. Então, quando ele faz isso, ele quer trazer para a gente uma ideologia de hoje, que é a ideologia de gênero. Trazendo para a gente o quê?
Que você nasce com sexo, mas que você pode se comportar ou decidir ser outro, O que você quiser. o que você quiser, né? Assim? Isso. Você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Então, é uma falsa liberdade, porque nós nos tornamos escravos das nossas próprias E vontades. isso fere a nossa fé. Isso fere Cristo, porque Com isso não é certeza. verdade. Com certeza. E aí, às vezes, você pode estar dizendo assim, não, mas eu não acredito nessa ideologia. Eu sou mulher e tá tudo bem, eu sou mulher. Eu sei quem eu sou. Mas essas fortes influências da ideologia de gênero também transgrediu as nossas boas intenções, tá? Então, o que acontece? Nós nos deparamos inconscientemente com essas ideologias e nós nos frustramos no decorrer do caminho e nós nos comparamos com essas mulheres. Em que sentido? Quando nós dizemos que nós não precisamos dos homens para nada. Quando nós dizemos que a maternidade é algo chato, cansativo e que não traz resultado nenhum. Todas as vezes que a gente tem essa concepção, nós estamos abraçando a ideia do feminismo. Então, na nossa inconsciência, mesmo não abraçando a questão da ideologia de gênero, que a gente sabe que Deus criou homem e mulher, mas a gente abraçou essas ideias. E abraçando essas ideias, nós também nos tornamos uma feminista. E não tem como ser feminista cristã. Ou você é cristã. Não combina. Ou você é cristão ou você é feminista. Não existe. E quais são? E o que eu queria falar? Quais são os argumentos? Os argumentos da essência do feminismo que existe. Eu quero até citar aqui, eu até escrevi. Não basta a gente ver, aliás, basta apenas a gente ver um tutorial de maquiagem que a gente logo volta à nossa essência. Qual é a mulher que não gosta? Né? Ou os homens que, olhando um jogo de futebol, não volte logo para a sua essência do futebol. Então, a gente carrega consigo coisas que não tem como, né? E talvez você fale, eu não gosto de maquiagem, mas você vê uma mulher se arrumando bem, você já te depara. Isso são coisas que a feminilidade grita dentro de nós. Quando se trata de um detalhe, de uma mesa bem colocada, isso fala sobre nós. É a feminilidade da mulher. E nós estamos perdendo isso ao longo do caminho. Mas o primeiro plano do feminismo era nos convencer de que não existe homem e que não existe mulher. Por causa dessa cultura patriarcal. Mas a grande questão é que ele tem um plano B. E, às vezes, a gente foge dessa realidade, porque nós temos uma convicção, não, homem é homem, mulher é mulher, né? Nós somos uma família conservadora, nós falamos muito sobre isso, somos uma família conservadora, mas nós somos influenciados pelo plano B do feminismo. E qual é o plano B do feminismo? É exatamente a hegemonia. A gente pensa, a gente sente, a gente concorda, mas a gente não sabe de onde vem. E isso fere os princípios. Demais. É o que eu comecei falando aqui. Como que a gente olha para uma mulher e diz para ela, você está grávida de novo? Uhum. Por que a gente rejeitou tanto a maternidade? Quando as mulheres sabiam do passado que elas não gerando, elas estavam sendo amaldiçoadas por Deus. Porque os filhos são heranças de Deus. Mas nós nos tornamos uma geração hedonista pela busca do próprio prazer. Nós queremos tanto realizar coisas, fazer coisas, que nós nos isentamos de que o maior valor é a vida. É verdade. De que o maior valor... A gente para pensar, hoje eu tenho 2. Falo, meu Deus, eu poderia ter tido pelo menos uns 5. Eu tenho a mesma ideia. Eu queria ter tido 5, 6, 7. Eu queria muito ter tido, mas a minha mentalidade era muito pequena diante das minhas circunstâncias, sabe? Uhum. E a gente não entende o quanto é uma dádiva de Deus nós criarmos um ser, darmos a ele responsabilidades, valores, princípios, para que eles possam ir ao mundo e influenciar as pessoas. Pastora Vanessa, mas será também que os dias atuais, que são os dias maus, não faz nós mulheres pensarmos, não nós agora, porque eu já tive 2 e não dá tempo de ter mais, né?
Mas as mulheres mais novas que estão vindo aí, que estão na idade de gerar, qual é a idade certa de gerar? A idade que você se sentir mulher e pronta para gerar. Sim. Eu tenho amiga que está com 50 anos e está grávida, e está tudo bem, porque ela está com saúde, Uhum. e ok. Eu não me arrisco, de hipótese alguma, por conta de saúde, que é uma outra situação. Sim. Mas por que as mulheres aí, há 3, 4 décadas atrás, elas pararam um pouco mais de gerar? As senhoras pode me dizer se isso é o feminismo que tem entrado na mente da mulher ou é por conta da economia, como a nossa maravilhosa Andresa Fautz diz, que a economia fez com que a mulher parasse um pouco de pensar em ter filhos? A verdade é que nós ridicularizamos a essência de ser mãe. Por conta do feminismo. Não existe outro fator. Porque se nós formos ler os livros das maiores feministas, os maiores nomes que estão aí na sociedade e que influenciaram muitas jovens, muitas mulheres, nós vamos ver que realmente isso está impregnado na cultura, na música, está impregnado nas novelas, nos filmes e em todos os lugares. Nós ridicularizamos esse lugar. Então, hoje a mulher, se ela decide ser dona de casa, se alguém chega para... O que você faz? Eu sou dona de casa. Você é ridicularizada. Ser uma dona de casa, cuidar essencialmente e dedicar a sua vida em cuidar dos filhos hoje ficou banalizado. Não se encontra mais valor nisso, porque o valor hoje está no dinheiro e nas coisas que nós podemos obter. Porque o feminismo ele veio com essa ideia. Porque a primeira mentalidade era fazer com que nós não acreditássemos, acreditássemos que homem e mulher poderia fazer as mesmas coisas. Uhum. E a gente sabe que isso é totalmente irreal. Não dá Homens certo, e mulheres não é. fazem as mesmas coisas. Então, eu quero ver uma mulher entrar dentro de um esgoto e limpar um esgoto. Eu acho que até tem, viu? Eu acho que tem umas mulheres Corajosa, aí. né? Eu não digo nem se isso é coragem. E eu vou falar uma coisa para você. Eu posso até fazer muitas coisas. Dentro da minha casa, eu posso trocar um botijão de gás. Eu dou conta de fazer isso. Então, isso eu já não Mas dou eu conta. estando com meu marido, eu não faço jamais. Tem muita coisa que eu não faço. Se queimar a lâmpada, vai ficar queimada, Entendeu? porque eu não vou subir nunca numa escada para tirar a lâmpada lá. Eu Mas já fiz isso. tem mulher que cuida de afiação. Mas se meu marido está em casa, eu jamais vou fazer uma coisa dessa. Não cabe a mim, tem coisas que você precisa deixar. E uma coisa que eu entendi nesse longo do caminho, nessa minha experiência do casamento, quanto mais feminina você se torna, mais você tem um homem dentro de casa. Quanto mais delicada, feminina e frágil você demonstra ser. Porque, de fato, nós somos. A Bíblia vai dizer que nós somos o sexo mais frágil. Em que sentido que é essa fragilidade? Esse era um cuidado de Deus para nós. A nossa fragilidade quer dizer um cuidado de Deus para nós. Quando nós nos tornamos frágeis, nos colocamos na posição de fragilidade, nós damos ao homem uma autoridade de cuidado, de honra, de saber tomar as direções da nossa família. Mas hoje as mulheres, elas tomam a direção de tudo. E não é que nós não podemos fazer, mas nós devemos fazer, de fato. E aí é onde nós trazemos homens acomodados, que escoram nas mulheres, homens que estão dentro das suas casas enquanto as mulheres estão trabalhando. E eu não sou contra a mulher trabalhar, mas eu vou falar uma coisa. Você precisa trabalhar? Se há uma necessidade, você estando casada, aí é um problema. Porque uma coisa é você decidir ir para vocês somarem dentro do casamento, dentro do relacionamento, crescer conjugalmente. Outra coisa é você ter a necessidade de fazer isso. A senhora trabalha fora de casa? Trabalho. Mas os melhores momentos que eu vivi na minha vida foram os anos que eu não trabalhei. E eu vou falar para você, 3 anos no meu casamento, eu fiquei dentro de casa e eu batia no peito. Eu falava, aonde eu for, eu arrumo um emprego. E eu era tão arrogante, tão prepotente, que eu falava, as empresas precisam do meu trabalho. Você era uma feminista, então? Inconscientemente, sim. Missionária, eu chegava nas empresas e eu falava assim, olha, esse ramo que vocês trabalham, as suas funcionárias não sabem o que elas estão fazendo. Você precisa do meu trabalho. Uau, você falava isso? Eu tinha convicção. Você sentia prepotente a ponto Sim, você precisa do meu trabalho. Aí eles davam aquela risadinha.
como assim? Deixa eu fazer uma entrevista com você. Aí vinha, fazia e perguntava. E realmente, de fato, eu dominava muito o assunto, né? E realmente, em algumas empresas eu já fiquei por conta da Do minha seu competência, do meu conhecimento. conhecimento. De fato era. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quantas vezes, no início do meu relacionamento, eu precisei trabalhar Por uma necessidade. pela necessidade. E isso não diminui, né? A mulher. Nós vamos aqui parar um pouquinho só Aham. e dizer que nós não somos feminista. Nós somos feminina e mulher de Deus, porque o Sim. feminismo não combina com o cristianismo. É totalmente Oposto. oposto. E a ideia da pastora Vanessa, eu estou 100% de acordo. Eu concordo que a Uhum. mulher ela pode ser aquilo que ela quer ser, desde que ela entenda o lugar que ela tem que estar. Esse lugar que você está agrada a Deus, seu marido está de acordo, então está tudo bem. Porque existe mulher, Elas passam por cima, né? existe umas que passam por cima, porque um longo, não vou dizer muito longo, mas eu Uhum. digo assim, uns 10 anos da minha vida, eu também achava que inconscientemente eu agia dessa forma. Porque eu não vejo coisa errada nenhuma a mulher trabalhar fora. Não, e de fato não é. Eu não vejo nada errado a mulher trocar uma fiação, porque eu conheço amiga que é Sim. mecânica. Olha que bacana. Se eu estiver andando de carro, irmão, e o pneu estourar, vai ficar lá estourado, vou gritar socorro, porque eu não sei nem como levanto o negócio lá. Aham. Mas eu tenho amigas que ela troca um pneu de boa, ela tira o salto, aconteceu, vindo de Aham. Sorocaba, ela tirou, ficou toda suja de graxa, e eu fiquei assim, olhando, assim, meu Deus, onde você aprendeu E tá isso? tudo bem, né? E ela é uma mulher feminina. Então, é Sim. legal quando a mulher sabe trocar um bujão de Sim, gás. sim. Mas o legal é a mulher também ter esse lado dela de mulher e ser dependente, não assim, do que eu quero dizer, do dinheiro, do tempo, ela ser dependente desse marido, porque o Exato. feminismo, ele quer sugar isso da Isso. mulher, não é isso? E aí ela coloca o homem como um fracassado. Deturba o caráter dele. Hoje eu poderia dirigir um carro. Aham. Meus irmãos dirigem desde 12 anos de idade. Meu pai sempre ensinou, eu tive medo, mas chegou um momento que eu falei, não, preciso dirigir. Mas saber que meu marido pode me levar nos lugares, isso para mim se torna uma coisa tão importante. Uhum. Por quê? Porque nós já compramos o que é nosso. A gente vai lá, se a gente quer um sapato, a gente vai lá e compra. Se a gente quer uma roupa, a gente vai lá e compra. Se a gente quer comprar algo para os nossos filhos, para nossa casa, a gente faz acontecer. Uhum. E essa dependência de o meu marido me levar nos lugares, de eu falar assim, amor, me leva ali, isso para mim é algo libertador. Então, a gente até quer, né? E esses dias eu ouvi até uma frase de uma irmã da igreja, ela falou assim, meu marido não quer que eu dirija, porque ele fala, amor, você já faz tantas coisas, o que eu posso fazer por você é levar você para os lugares. Então, perceba que você vai tornando um homem que está do seu lado inútil, incapaz. E a gente vai menosprezando essa honra e vai se colocando num lugar de soberba, de arrogância, de que eu posso. E eu não estou falando contra você dirigir, não é isso que eu estou dizendo aqui. Sim, nós Você está me estamos entendendo? entendendo, claro. É sobre você querer tudo, dominar tudo, para não depender de ninguém. E aí é um ponto egoísta, é um ponto ruim, e que nós, como mulheres, estamos adquirindo isso dentro das nossas igrejas. Essa arrogância, essa prepotência, isso não condiz com a palavra. Isso não combina com o evangelho. É verdade. A Bíblia vai dizer que nós precisamos suportar os fardos uns dos outros. Como não depender do marido? Para seja lá qual for a ocasião. Então, são essas coisas que têm entrado e que têm consumido, sabe? Então, assim, o feminismo também trouxe para dizer que a mulher ela é oprimida em todos os momentos da vida. A mulher ela é oprimida, ela é uma coitada. Então, se essa mulher ela é dona de casa, e aí ela já tem ali 3 filhos, imagina, o sonho dessa mulher é acordar 9 horas, né, da manhã, mas os filhos levantam logo às 6. E aí, o feminismo colocou na cabeça que essa mulher, ela só está passando por aquilo porque ela é mulher. Mas você jamais vai ver um homem reclamando que passou de... Gente, o meu marido trabalha muito. E eu não estou falando pouco, trabalha muito. Ele trabalha como segurança, uma noite sim, uma noite não. E ele ainda tem que fazer uns trabalhos por fora para dar conta de todo o recado. Que ele é eletricista, então durante o dia ele vai pegando ali serviços de aleatórios, assim, né? Para ir fazendo, para poder acrescentar e agregar. Então ele trabalha muito. E eu vou falar aqui para você,
todo o dinheiro do meu marido é investido na família. Todo o dinheiro. Mas você nunca vai ver um homem dizendo assim, isso só está acontecendo comigo porque eu sou homem. Mas a gente ouve as mulheres dizendo isso. Então, a gente está repudiando essa posição de ser mulher. Porque a gente valorizou mais as coisas, o dinheiro. Então, a mulher que tem poder de comprar uma maquiagem, que tem poder de comprar uma roupa, um sapato, que ela é independente nessa questão, ela é top. Mas a mulher que depende do marido para comprar uma roupa, um sapato, ela já é desvalorizada. E isso é muito sério. Porque isso tem entrado dentro das nossas igrejas e a gente não tem percebido o valor dessa mulher dentro do lar. Quantas crianças hoje são abusadas sexualmente? Porque as mulheres perderam o seu lugar. E eu não estou dizendo, mais uma vez, sobre não ir trabalhar. Eu estou dizendo, aonde está o seu coração? Trabalhar pode ser um ato de sobrevivência, muitas vezes. De refúgio, você tem que fazer, porque às vezes só o salário que seu marido ganha não é suficiente. E a gente sabe dessa realidade. Hoje eu aconselho muito as mulheres a terem o seu lugar dentro dos seus lares. E hoje eu vejo testemunhos de mulheres que desejaram tanto, porque hoje nós ministramos um curso na igreja, Criando Filhos para a Glória de Deus. E quando nós ministramos esse curso, Criando Filhos para a Glória de Deus, muitas mulheres, desesperadas, desejaram estar dentro dos seus lares. Porque se bateram com a realidade. Quanto tempo eu perdi? E hoje eu vejo testemunho de mulheres que Deus, elas continuam ganhando o mesmo salário, trabalhando menos, mulheres que trabalham hoje 3 vezes por semana e têm a oportunidade de viver mais tempo com seus filhos. Mas por quê? Porque desejaram estar. Aonde está o seu coração, mulher? Aonde está o seu coração? Então, é esse o meu medo, missionária. Sim. Sabe? Nós temos nos perdido, nós achamos que é diminuído o valor da mulher ao cuidar da sua casa, ao preparar uma mesa. Você não tem ideia de quantas memórias você está registrando no coração dos seus filhos. Quantos valores você tem semeado na mesa. A Bíblia vai dizer, ensina o teu filho ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Mas nós não gastamos tempo com eles. Nós não deitamos com eles, nós não levantamos com eles, nós não andamos com eles. Como nós vamos pregar o evangelho para os nossos filhos? Como nós vamos inculcar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos se nós não temos tempo mais para eles? Nós saímos, né, e muitas mulheres hoje, além de trabalhar fora, ainda fazem faculdade. Então, elas saem de manhã, os filhos já estão dormindo, ainda estão dormindo. Elas voltam, os filhos já dormiram. Quem está criando essas crianças? Quais os valores e os princípios que você está estabelecendo na sua casa? Não é perca de tempo. O lar é uma dádiva de Deus para nós. Reconstrua o seu lar. Sente a mesa com seus filhos. Há um poder sobrenatural na mesa. Devi Tairos ministrou isso no Brasil. E ela exalou essa mensagem pelo mundo inteiro. É verdade. Ela disse. A mesa tem um poder sobrenatural. Ele está batendo na nossa porta. Aquele que abrir a porta, né? Ouvir. Primeiro nós precisamos ouvir. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas nós estamos achando que nós vamos cear com Deus no dia da ceia, uma vez por mês. Ou sei lá, uma vez por ano, que tem igreja que é uma vez por ano. Não, ele quer sentar na mesa todos os dias conosco. E são ali que os princípios são estabelecidos. São no olho a olho, como nós estamos conversando hoje, numa conversa tão gostosa, saudável, onde nós damos verdade uma na outra. Se esse olho a olho não acontecer, os nossos filhos vão se perder de nós. E aí, essa pequena vida, esse pequeno tempo que geralmente os nossos filhos passam com a gente, 20, 23 anos, sei lá, 25, escapou, se foi. E o que você fez? E às vezes nós colocamos a culpa, associamos a culpa a Deus, mas aonde estava o nosso coração? Ou na sociedade, ou no bairro onde mora. Em um monte, a gente quer transferir essa responsabilidade que é nossa, de mãe, de mulher, para qualquer outro lugar. E a gente ainda diz assim, mas esse menino foi para a igreja a vida toda. Opa, mas a igreja ela não começa lá na igreja. A igreja ela começa no seu lar. Nós somos a igreja não só do domingo. Isso. Olha, missionária,
Eu acho que foi Paul Washer que disse que o dia de domingo é o dia da maior idolatria da igreja. Porque nós achamos que o culto começa no domingo. O culto não começa no O domingo. culto é todos os dias. E o culto não termina todas as horas. no domingo. Exato. O culto é na segunda, na terça, na quarta, na quinta. O culto não acaba. Nós precisamos estar totalmente entregue em devoção, rendendo ao Senhor graças dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, resgatando uma mentalidade. E a internet está aí, ó, eles estão aí vulneráveis a tudo. É verdade. A tudo, estão sendo bombardeados de todos os lugares. Mas aonde está o nosso coração? E é por isso que eu falo que o feminismo ele influenciou fortemente a igreja nessas posições. Então, ele não nos tirou a credibilidade. Não, homem é homem, mulher é mulher. Tá, a gente sabe, a gente sabe que o homem tem sua posição na família e que a mulher tem a sua posição na família. Mas nós fomos fortemente influenciados quando perdemos a valorização de estar dentro do nosso lar. Então, era isso que eu queria trazer como base para a nossa discussão, né? Para o nosso tema de hoje. Era isso. Os nossos filhos precisam ser cuidados, amados, respeitados, né? E uma coisa que o feminismo trouxe como pauta, e que é uma pauta principal, é a liberdade sexual. As mulheres hoje, elas se comparam aos homens. Então, o que eu percebo, né? No meu testemunho, quem puder acompanhar o nosso testemunho lá, vai ver. Sim. Então, uma mulher que ela foi traída, automaticamente a vingança ela já entra no coração. Eu preciso trair também. Então, assim, vai ser tete a tete, entendeu? Ele fez, agora eu vou fazer pior. Ou o que acontece? Se divorcia, e esse elo quebrado do divórcio, que não é todo divórcio que pode ser restaurado, eu entendo, a Bíblia vai dizer sobre isso. O próprio Jesus disse, Moisés está dando a carta de divórcio porque... por causa da dureza do coração de vocês. Porque nós não somos capazes de perdoar, e muitas vezes esse perdão ele nem vai ser capaz de chegar, porque quantos homens abandonaram os seus lares, né? Quantas Sim. mulheres abandonaram? Nós não podemos só dizer que são os homens, porque eu conheço mulheres que abandonaram seus lares e fugiram com outros homens. Eu vi isso. Então, assim, não são só mulheres que são homens que abandonam lares. Mulheres abandonam lares. E lares com filhos, né? Então, assim, essas mulheres deixam os lares, vão viver as suas vidas e querem trazer para si uma vingança. E aí, agora, elas se tornam o quê? Um objeto sexual. Porque se ele pode ter relações com uma, duas, três, eu também posso. E, infelizmente, a igreja tem se deparado com essa realidade. É triste dizer isso nas igrejas, pastor? Infelizmente. Há uma revolta no coração das mulheres por serem mulheres. Então, eu vou deixar... Aí entra aquele sentimento. Eu vou deixar de ser besta agora. Eu já ouvi isso. Você quer dizer... Então, a bondade que existe dentro de você não tem nada a ver com a maldade do outro. Você precisa entender que a bondade que está dentro do seu coração não tem nada a ver com a maldade do outro. Você precisa continuar sendo simples, boa, cheia de compaixão. E aí, o que elas fazem? Elas transferem isso para suas vidas e abraçam essa realidade, né? Muitas mulheres vão à igreja hoje, mas não se comprometem a ter uma vida com Deus no altar, depois de um divórcio. E é por isso que depois do primeiro divórcio, para ir para o segundo divórcio, o terceiro divórcio é fácil demais. Muito fácil. Então, a gente tem acompanhado, tem aconselhado. Eu estou dentro da igreja desde que eu me entendo por gente. Então, eu me deparei com diversas dessas realidades, diversas dessas situações. Então, a gente precisa resgatar o nosso coração para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. E esse lugar é no Senhor. É verdade. É tão verdade isso que você está dizendo, que hoje está muito normal os encontros de mulheres. Muitas palestras, muito coach, tá? Muita terapia. Empoderamento. Isso, muita psicanalista também. E tudo isso na mesa com mulheres. Eu ainda não deparei com nenhum conjunto de homens. Eu gostaria que existisse, né? Se tiver algum homem aí disposto a começar e eu vir aqui falar, estou à disposição, né? Observa que as mulheres elas estão cada dia mais preocupadas com elas. Nós fazemos, né, cursos para mulheres. Nós sentamos aqui, ficamos 2, 3 horas
tentando entender a cabeça dela, Sim. o problema dela, a dor dela, e querendo ajudar ela. E está tudo bem, Nós precisamos desse conhecimento. porque nós também fomos chamada para Sim. isso, que ninguém melhor do que uma outra mulher para entender a dor de Compreender. outra. Sim. E vejamos que homem não tem isso. Homem não conta sua dor para ninguém, Uhum. porque talvez é vergonhoso, machista, enfim, inúmeras coisas lá. Mas mulher tem muita mais facilidade E se abrir, né? de se abrir. E por que esse assunto hoje? Porque aqui vai um alerta, Com certeza. né? Alerta direcionada pelo Senhor, tá? Nós oramos para estar aqui. Essa data está agendada há alguns Sim. meses. Sim. E a gente veio se preparando para trazer esse assunto. É um pouco polêmico? É, mas é necessário falarmos. Quem é que você está ouvindo? Qual a voz? Hein? Essa terapeuta sua, essa psicanalista, essa coach, será que ela não é uma feminista? Que ela está tentando nutrir a tua mente, sugar aquilo que é real, para que, isso que você está fazendo, eu faço atendimento como psicanalista e eu vejo isso acontecer. Sim. Hoje, assim, na real. Entendeu? Só infla o nosso ego, né? A E a- vaidade do nosso E a coração. pessoa vem toda ferida, né? Toda magoada, entristecida. Então, aí, essa pessoa que está sobre o poder da fala Aham. vai começar a nutrir. Mas isso nas igrejas? Isso nas igrejas. Eu Sim. participo de reuniões, tá? Que quando eu vejo certas situações, pastora Vanessa, dá vontade de levantar. Lembra quando Jesus... É difícil. Aí fala, não tem feminista na igreja? Tem. Tem. Tem muito mulheres, tá? Sim. Pastoras, pessoas líderes. Eu não estou falando na minha exclusivamente, Sim, tá? eu Eu estou falando entendo. de uma forma geral, não exatamente na sua, Sim. lá em Goiás, mas eu estou falando no meio das mulheres Sim. cristãs. Nós que temos a oportunidade de andar nas igrejas, nós sabemos. Exato. Como isso tem Então, nós acontecido. temos que ter essa mente aberta hoje, pelo poder da palavra de Deus, Sim. em saber o que eu estou ouvindo. O que ela está falando condiz com a palavra de Deus? Esses dias uma pessoa foi me dar um conselho que eu nem pedi, né? Mas eu agradeci, né? E deixo ela com o conselho dela para lá, porque eu não recebo. E se eu não recebo, eu sou bem assim, eu corto e tchau. Não tem problema, não, porque eu prefiro ficar com aquilo que Sim. me faz bem, Edifica. como você. Dizendo que mulher hoje não precisa realmente estar debaixo do comando de homem nenhum. Gente, calma aí. Como que uma mulher diz que ela é cheia do Espírito Santo de Deus, combina com a palavra dela, a palavra de Deus, e ela dá esses aconselhamentos para as mulheres da igreja? Então, E cadê as líderes cheias do Espírito Santo de Deus? Onde vocês estão que não estão acompanhando estas palestras que estão sendo dadas, ministradas nas igrejas? O feminismo está entrando devagarzinho e as mulheres estão tudo lá cochilando, como aquelas mulheres que Isaías vai chegar e falar, levanta, acorda, nós estamos num tempo de acordar e resgatar esses valores. É o que a senhora está dizendo, o feminismo dentro da igreja. Sim. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou vivendo também isso aí. E são mulheres de nome, tá? Mulheres muito bem conhecidas, Sim. dizendo que, por que ter tanto filho? Olha a sociedade como está. Que é o caso que a senhora já explicou aqui. Tudo bem, não dá para ter mais 5, 6, 7, 10 filhos, até porque a nossa saúde não é mais como a das nossas mães. Hoje você come qualquer coisa, né? Está tudo cheio de química lá, o nosso organismo já não é mais. Nenhuma mulher mais quer ter parto normal de 10. Você encontra duas que têm vontade de ter E o é interessante parto. falar sobre isso, porque a Igreja Católica está muito mais à frente do que os cristãos. Em algumas situações, sim. Se tratando dessa área. Sim, eu tenho ela a está à Creuza, frente. um beijo a Creuza, minha amiga Estão maravilhosa, à que ela dá frente. curso ali na Igreja Católica. E de vez em quando a gente troca algumas ideias. Não, e e a elas gente têm compartilha. umas ideias top. Sim. E eu fico pensando, e aonde que estão as minhas irmãs Sim. preparadas, que têm o poder desta Sim. palavra, que não está influenciando outras mulheres Sim. a se colocar no lugar dela, como feminina. E nós precisamos Resgatadora dos seus acordar, lares. né, pastora? Nós precisamos urgentemente acordar para essa realidade. O nosso coração precisa estar dentro do seu lar. Por isso que quando Deus criou homem e mulher, e enquanto ele cria faz a criação ali no início de Gênesis, né? É interessante porque a gente fala sempre que vai ler a Bíblia toda. Eu acho que Deus já deixou nos primeiros versículos e capítulos, para que não tivesse falha da gente ler. Em Gênesis, quando ele vai citar a criação do mundo, e ele diz que tudo era bom. Mas quando ele chega no homem, ele diz, não é bom que ele esteja só.
Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o que é uma auxiliadora? Missionária, é muito simples da gente fazer essa lógica, que parece que é menosprezo, né? Alguém que se auxiliar. Mas quando você está passando por uma dificuldade, você vai buscar auxílio em quem? Alguém que está melhor do que você. Isso mesmo. Uma mulher, ela traz suporte para dentro de uma Adoro. casa. Você não entende isso. Há um poder sobrenatural dado por Deus nas nossas mãos de construir um lar. Uma auxiliadora, ela não é menosprezada, ela é de igual valor. Então, o homem, ele se refugia, ele sabe que ele trabalha o dia todo, ele tem todos, né, os perrengues do dia a dia, as aflições, as lutas, mas ele chega em casa, ele encontra abrigo. Ele encontra um lar. Ele sabe aonde repousar a cabeça. Ele sabe aonde buscar um bom conselho. Exato. Sabe? E nós estamos perdendo essas coisas, porque nós estamos tão focadas na minha profissão, e não é sobre não ser profissional, quero repetir mais uma vez. Isso. Mas aonde está o nosso coração, gente? Será que vale a pena ter, depois, diante de uma profissão tão elevada, né? E dada a entrega à nossa família? Não vale a pena, irmã. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, nós precisamos, sim, resgatar esses valores, né? Em Deuteronômio 6 e 7, se a gente puder abrir, missionária, era bom a gente ler. E Timóteo também. Enquanto você abre aí Deuteronômio, eu vou abrir aqui em Timóteo, para a gente poder fazer uma leitura bíblica. Deuteronômio 6. Glória a Deus. Gente, 7. Jesus está bem aqui nessa mesa, tá? Porque existe aqui uma presença. Eu sei que algumas pessoas vão fazer uns comentários desagradáveis. E tá tudo bem, tá bom? Porque eu não leio mais. Então, se você está aí... Somos munidas dessas coisas. Somos munidas, né? Se você está aí e diz assim, não poderia ter falado algo mais bíblico, ou talvez um assunto lá de dons espirituais, ok, tá vindo, tá? Um monte de coisa boa aí. Mas para nós termos uma vida espiritual cheia de espiritualidade, nós precisamos entender esses valores aqui. Com toda Porque às vezes nós acertamos em algumas coisas, né, irmão? E nos perdemos em outras coisas. Com então, certeza. As feministas que... Desculpem, tá? E você falou algo muito interessante, missionária, a questão dos dons, né? A igreja se preocupou muito tempo com essa questão dos dons. Mas eu vou falar ali, quando nós estamos em Efésios, quando a Bíblia vai dizer para nós nos revestirmos das armaduras de Deus, você vê o que antecede isso? O que antecede essas armaduras? Ele dá o lugar do homem, e o lugar da mulher, o lugar da mulher, o lugar dos filhos, o lugar do patrão, o lugar do servo. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Então, revestivos de toda a armadura de Deus. Nós seremos incapazes de estarmos revestidos das armaduras espirituais se nós não vivermos na prática, na vida, esse evangelho. Seremos incapazes de recebermos. Então, a gente mistificou a ideia do revestivos. Senhor, eu coloco sobre mim o capacete da salvação, revisto. Não, mas espera aí, você fez o que está pedindo lá anteriormente? Nós precisamos nos deparar com as Escrituras num todo. Nós não podemos pegar um capítulo isolado, um versículo isolado e ficar naquilo. Nós precisamos ler como um todo. Ele vem dando todas as orientações necessárias de uma forma prática de viver a vida. Então, só assim vocês vão se revestir de todas as armaduras espirituais. Glória a Deus. Né? Então, é importante demais o que a gente está dizendo aqui, muito importante. Se a senhora quiser ler aí, Deuteronômio 6 e 7, pode ler para a gente. 6 e 7. Eu estou na tradução King James, ela fala um pouquinho diferente, mas é uma tradução que ela é muito atualizada e eu gosto muito. Então, Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, diz assim... Versos 6 e 7. 6 e 7, ok. Isso. E as palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. Eu estou falando de mandamentos, tá? É Deus falando, ok? E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. Olha o 7. E as ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás delas, quando te assentares em tua casa
E quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. É o que nós falamos aqui. Diariamente, É todo momento que nós precisamos falar da palavra de Deus, sentado, deitado, deitado, acordado, andando pelo caminho, ao Na- levantar. na mesa. Mas nós não queremos gastar esse tempo com os nossos filhos como. E é por isso que eu vejo muitas mães frustradas, muitas mães decepcionadas. Eu criei esse menino no evangelho. Peraí, que evangelho? Levar a igreja não é o evangelho. Nós precisamos apresentar o meu filho. E eu conto isso assim com muita alegria no meu coração. Aos 6 anos foi batizado a primeira vez pelo Espírito Santo. Não foi dentro de uma igreja. Foi dentro da minha casa. Glória a Deus. Eu orando ao Senhor pelas madrugadas. Meu filho se levantou e falou: mãe, todo dia a senhora está chorando. Por que a senhora está chorando? E eu tinha escrevido algumas palavras que Deus tinha me dado. E ele falou assim: Deus falou com a senhora? Ele ficou tão impressionado. Eu falei: sim, filho. Ele falou: o que Deus falou com a senhora? E eu li. Meu filho estava chorando, se alegrando no Espírito. Nós cantamos, oramos ao Senhor naquela noite. E eu nunca me esqueço. Nunca me esqueço. Então, é esses momentos que fazem com que os nossos filhos não se percam do Evangelho. Levar os nossos filhos à igreja é importante, mas é um suporte daquilo que nós já fazemos dentro das nossas casas. É verdade. Gaste tempo. Então, dedique-se à sua família. Que o seu coração esteja realmente no seu lar. Os filhos são a maior herança que nós temos. Eu creio que nenhuma das nossas mães, que nós estamos vendo aqui agora, gostaria de ver os seus filhos perdidos. É verdade. Eu acho que o maior prazer... Eu falo que hoje meu pai tem 8, né? Meu pai tem 8 e quando ele reúne todos os filhos dentro de casa, meu pai só chora. De alegria. De alegria. Ele fala: meu Deus, todos os meus filhos na presença do Senhor. Eu acredito que quando Deus o recolher, Deus o levar, ele vai dizer: eu combati o bom combate. Eu fiz o que era para ser feito. Não existe bem mais precioso. Nós podemos ganhar o mundo inteiro. Se nós perdemos a nossa família, o bem mais precioso não valerá a pena. É verdade. E o que está acontecendo muito, né? Muito. Todo mundo querendo cuidar de todo mundo e a casa está uma bagunça. Exato. Os filhos soltos. Cada um chega a hora que quer, come a hora que quer. Meu Deus. Aí como que a gente vai ter sucesso? Não tem horário de comer, não tem horário de dormir, não tem horário para nada. Você sabe, pastora Vanessa, que por muitos anos eu achei que eu era uma mãe muito, muito rígida. Meus filhos hoje são tudo homens, né? Um tem 24, outro tem 19. Mas quando eles eram pequenos, meu pai era como seu pai. O pai dela era rígido. Olha, 7 mulheres, todas lindas, tá? Minhas irmãs são maravilhosas. Uma arena. E 2 irmãos homens. Meus pais não tinham leitura. Mas a sabedoria que eles tinham por Deus, Glória a dado por Deus. Deus, fez com que eles criassem em nós caráter. Mulher cuida da casa. Parece tabu, Não, mas eu fui parece. criada assim, tá? E hoje parece uma linguagem opressora. Isso, cuida da né? casa, cuida dos filhos. Sim. Porque uma mulher com 7, 8 filhos, não dá para trabalhar fora, né? Hoje eu vejo umas bonitinhas, lindinhas, tem filho, né? E quer pôr na creche, tá tudo bem, tá, gente? Eu trabalhei em creche também como professora, e creche é ótima para ajudar, né? Tem mães Dar o que suporte que é necessário. é mãe cedo e precisa ir trabalhar para ajudar a pôr Sim, lá a é fralda, necessário. o leite, que é tudo caro. E a gente sabe da né? necessidade. Mas ela tem que cumprir o papel dela de mãe, pegar esse filho, ela dá o banho, a escola deu banho, vem você e dá outro banho, Avalia. deixa a criança sentir, bota para dormir ali. Então tudo isso. Então quando eu venho dessa família grande, que minha mãe, ela criava coisas na cabeça dela, mas era a forma de nos livrar do mundo. Com certeza. E foram todas Com certeza. livres e guardadas, protegidas com Glória o a conselho Deus. de mãe e de pai, que não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então, por longos anos, eu achei que eu era essa mãe chata, rígida, porque eu fui muito ali com os meus filhos. Eu não me arrependo um dia. Tipo assim, criei na igreja e eles tinham 4, 5 anos, eu colocava lá uns salmos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, o capítulo, o versículo. Meu filho está aqui, que hoje ele é o diretor do programa Resgatando Glória a Valores. Deus. É meu maior orgulho, meu filho Luiz Felipe.
E meu Gustavo é meu contador. Olha que Todos bênção. eles envolvidos e que cuidam de mim. Gente, isso para mim é honra. Com Isso é certeza. dignidade. Só que lá atrás, nós estamos no assunto falando sobre feminismo. Houve uma dedicação, houve um trabalho, houve um desgaste. E alguém apontava, você vai ver, esses meninos não vai suportar, você é muito chata, muito Aham. rígida. Então, eu colava, gente, assim, uma folha sulfite, atrás da porta do quarto, escrito o versículo. Só podia sair do quarto depois que lesse o versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E falava o salmo, e ficava a semana toda. Então, aquilo ia nutrindo. Memorizando. Gente, de onde eu tirei isso? É porque eu aprendi na escola dominical, quando eu morava na cidade de Avaré. Que Olha meu que pai bênção. levava, a professorinha da escola, Miriam, não sei nem se ela é viva, ela nos ensinava isso. E eu fui criando esse hábito dentro da cabeça dos meus filhos. Lê Uhum. Bíblia, leia a palavra. É dentro de casa. Hoje as pessoas vão para a igreja, nada contra, irmã. Coloca as crianças lá na salinha de oração, tá tudo bem, porque nós estamos cheios de mulheres preparadas dando aula para as crianças. Sim, Mas sim. não vai ser 2 horas de culto que essa professora, essa cuidadora da criança da igreja, vai colocar dentro da mente do seu filho que tem que ser só aquilo. Isso tem Não. que vir da família. Isso demanda tempo. Desgaste. E tempo, Trabalho. gente. Hoje em dia, nós estamos correndo. Eu costumo dizer que para que os filhos vivam, os pais precisam ser crucificados. Então, eu investi muito tempo, muitas horas. Eu acordava 2 horas antes do horário normal e eu trabalhava fora. Porque eu precisava. Precisava ajudar a somar com o salário do meu esposo para os meus filhos terem uma condição melhor, uma Lógico. comida melhor, uma roupa melhor. Mas eu nunca deixei de cuidar da minha casa. Porque casa, gente, tem que ser Sim. o melhor lugar. E o que acontece hoje? Nós damos o melhor para o nosso trabalho e quando chega na nossa casa, a gente liga o automático. Os filhos estão falando e você está... Já estamos cansadas, né? Ou você dá aquele grito prático, né? Tô cansada. Eu não quero ouvir sua voz. Cala a boca. Eu me lembro que eu estava fazendo faculdade, eu estava morando no Rio de Janeiro, estava na segunda faculdade, e eu chegava em casa, saía muito cedo, 5h30 da manhã, e chegava muito tarde, 11, 11h30 da noite. Porque do laboratório eu já ia para a faculdade, então eu não via meus filhos. Isso foi por 4 anos e meio. E um dia, eu cansada, exaustiva, porque mesmo que eu encontrasse eles dormindo, pastora Andressa, eu ia deitar nos pés um pouquinho dele, ficava fazendo carinho até ele sentir que eu estava ali. Mas isso não cumpria, sabe? Com papel, né? O papel. E um dia o Senhor falou no meu coração: corra pelos teus filhos. Quando eu escutei isso, eu falei: mas corra pelos teus filhos? Não tem lógica. Aí meu filho mais velho já estava desenvolvendo uma depressão. Olha aí. Morávamos num apartamento, ele já estava até pensando em se pinchar de lá, porque a mãe estava ausente. E uma longa história que não é o caso. e todas as Nós coisas estamos influenciam. trazendo essas experiências para mostrar o papel da mãe dentro É de uma casa, que é realidade. importante, gente. Sim. E o feminismo, parece que não, irmãos, parece que não. Mas tem nutrido a cabeça das nossas irmãs. Mas hoje, se você quiser, ninguém é obrigada a nada. Acredita se quiser, receba se quiser. Isso aqui é de graça. Nutre isso na sua mente, na onde que eu preciso melhorar. Com certeza. Olha o que você está escutando, de quem você está escutando, invista nos seus filhos, porque as drogas estão a todos os lugares. Prostituição, quando você encontra uma menina de 13 anos, você fala assim, você já deu um beijo na boca? Ela, nossa, né? Quer dizer, onde está a mãe dessa criança? Onde que está? A gente passa nas ruas, hoje as crianças de 8 anos estão indo na padaria, mercado sozinhas, né? Pois é. E a gente vai vendo. E eu não estou falando sobre uma necessidade. Existem Isso. casos e casos, né? Sim. A gente sabe de casos de necessidade, de mães que saem, deixam filhos com outros filhos por uma necessidade. É verdade. A gente sabe E Deus disso. também vê isso, E Deus né? vê toda a realidade, mas o seu coração está lá. O grande problema é aonde está o seu coração. Eu me dedico 100% aqui e nada aqui. Então, aonde está o nosso coração? Esse é o nosso grande problema. E olha o que Timóteo vai dizer. 1 Timóteo 2,15 vai falar assim, ó. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Gente, isso aqui é muito forte, muito interessante. Você sabe o que é um lugar preservado? Você já chegou num lugar preservado? Esses dias eu fui visitar a minha Ninguém tia. tem muito acesso. Ela ainda. mora na Ilha do Bororé. Eu fui lá visitar.
E aí eu cheguei na parte da casa dela, que estava quebrada, uma construção. Eu falei, tia, o que foi? Então, eu tive que quebrar, porque aqui já não pode mais construir. Muitas casas foram derrubadas porque não pode mais haver construções. Porque esse lugar precisa ser preservado. E o que Deus estava dizendo aqui? Que ele, todavia, será preservado na missão de ser mãe. Ele estava nos dizendo assim, ó, eu sei que ser mãe já é muito difícil, é uma tarefa difícil para vocês. Então, eu quero que vocês sejam preservados somente nessa missão. Todavia, nós não daremos conta. Olha só o que ele está dizendo. Todavia, se vocês permanecerem na fé, no amor, na santificação e com bom senso. Meu Deus. Isso aqui é muito sério. Sim. E se a gente não entender esse cuidado de Deus com a maternidade, a gente banaliza aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, né? Eu tive a oportunidade de cuidar dos meus 2 filhos e dos 2, até os 2 anos, eu não trabalhei, fiquei em casa. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Meu marido está empregado, está trabalhando. E eu ficar com eles até os 2 anos, eles falarem, né? E era interessante porque a gente sempre optou dele trabalhar à noite ou trabalhar de dia. Então, se eles não estavam comigo, eles estavam com o pai. Para poder a gente tentar fazer essa socialização para que eles não pudessem perder essa essência familiar. Esse convívio do lar, de ter o lugar deles de brincar, de ter o lugar da casa, de almoçar, tudo. Por quê? Porque a gente sabe o quanto que isso é importante e quanto isso vai gerar valores, princípios dentro do coração dos nossos filhos. Então, eu queria que nós voltássemos, resgatássemos essa essência, sabe, de Cristo. Quando ele disse, cresçam, multipliquem e dominem a terra. Ele estava dizendo, aí há um valor muito importante. Foi a primeira ordem que ele deu para nós. Multipliquem e dominem a terra. O dominar é realmente o trabalho, é o esforço, a dedicação que nós vamos ter que fazer. Mas o multiplicar é uma dádiva de Deus. É uma honra de Deus para nós ter filhos. Não perca esses valores, não perca a essência do seu lar e da sua casa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vivemos nessa época onde nós falamos sobre meias verdades, né? E a gente sabe que a palavra de Deus não fala sobre meias verdades. Ela é a verdade absoluta. É uma verdade Inerrante, absoluta. Né? Não é meias verdades, é uma verdade absoluta. E Jesus foi um homem que realmente trouxe esse valor para as mulheres em muitos sentidos, né? Eu coloquei aqui até, algumas mulheres que Jesus se deparou com elas no meio do caminho e que Jesus deu a elas o poder de fala, o poder de ser perdoadas, o poder de ser honrada. Então, Jesus nunca foi machista, como dizem por aí, né? Nós não vivemos num sistema patriarcal ou machista, mas nós vivemos com valores resgatados pela essência do Evangelho. E esses valores não podem ser mudados. O próprio Jesus validou. Com toda certeza, com toda convicção. E Jesus, lá em Marcos, quando ele se depara com aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher ela não só estava arrasada por uma doença. Aquela mulher, ela estava arruinada financeiramente, emocionalmente, e ela estava arruinada espiritualmente. Estava detonada, né? Mas quando ela toca em Jesus, oh, glória a Deus. Quando ela toca em Jesus, e Jesus diz, de mim saiu virtude. E quando ele diz, de mim saiu virtude, quem me tocou? Quando Jesus faz essa pergunta, quem me tocou, gente, é claro que ele sabia quem havia o tocado. Sim. Dele saía a virtude, ele podia saber que dele saía a virtude, como que ele não podia saber quem era? Ele sabia, mas ele estava dando à mulher, naquela sociedade onde a voz da mulher ela não podia ser ouvida. Era como que ele estivesse dizendo, fale, minha filha, fale, minha filha. E ela disse, eu te toquei. E ele falou, a sua fé te salvou. Então, Jesus, ele resgata todas as áreas da vida daquela mulher. Financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Ele resgata aquela mulher por completo. E Jesus se depara com várias mulheres na história sobre perdão, oportunidades. Nós poderíamos aqui citar muitas mulheres que foram resgatadas por Jesus. Mas eu queria
missionária, entrar num assunto assim que quando nós falamos que o feminismo ele dominou parte da igreja, né? Eu não posso dizer que os seus remanescentes não estão aí, porque eles estão em todas as Sim, partes. sim. Há um povo de Deus escolhido, que ainda é lavado e remido, E não que se está contamina. separado, não foi corrompido pelo É sistema. verdade. Nós não podemos dizer diferente, porque nós temos esse povo de Deus aí. Isso. Né? E nessa perca ali da maternidade, da casa, da feminilidade, nesse sentido, nós também nos perdemos dos valores, sabe em quê? Nas nossas vestimentas. Nós nos perdemos nisso. E eu falo muito sobre esse assunto na igreja Nós hoje. vamos ser bombardeados. Eu falo muito sobre esse assunto na igreja, porque às vezes esse assunto se tornou perigoso e que talvez, não fala porque isso é meio que doutrinal, né? Ficou aquela coisa assim. Não, gente, isso aqui não é sobre doutrina, isso aqui é sobre a palavra de Deus. E aí eu queria que a gente fosse lá em Êxodo, porque eu queria trazer para nós um contentamento no nosso coração. Êxodo 28, 2 e 3. Jesus ele traz um princípio muito, muito, muito importante, que quando esse texto entrou como uma flecha no meu coração, ali eu entendi o porquê que Deus se preocupou. E a verdade é que ele se preocupou com a gente desde o início do mundo, né? Sim. Porque lá em Gênesis, o próprio Deus faz vestes para o homem e para a mulher. É o próprio Deus que investiu o homem e a mulher. Quando o homem pecou e que o pecado entrou ali, eles se cobriam de vergonha, né? Se esconderam. Mas o próprio Deus fez vestimentas para o homem, na intenção de cobri-los. Na intenção de cobrir a sua vergonha. E qual é o sistema de hoje? Deus faz, Satanás vem e desfaz. Então, assim, não tem problema não, vamos descobrir. Então, se Deus cobriu a vergonha, vamos deixar ela exposta. Eu vou pôr um cafezinho para nós Obrigada. tomarmos, porque o assunto rende, tá? E tá tudo bem. Vamos deixar ela exposta. Falar de E essa não- vestimenta mexe com muitas Gente, coisas. É uma realidade dolorosa e triste demais, porque a intenção de Deus sempre foi nos cobrir. Perceba que a vestimenta, ela veio com a intenção de nos cobrir. E por que que nós queremos expor a vergonha? Então, quando eu li Êxodo 28, 2, esse texto saltou na minha vida. Você pode ler, missionária, para mim? 28:2, sim. Por favor. Vamos lá. Enquanto eu tomo esse Êxodo café aqui. 28:2. 2 e 3. E tu farás vestes santas para Arão, teu irmão, para glória e esplendor. E falarás a todos os sábios de coração, a quem tu enche com os espíritos de sabedoria, que façam as vestes de Arão, para consagrá-los, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. Na sua fala glória, né? A minha outra Do 2, tradução né? aqui. Isso. Versículo 2. Na minha tradução traz dignidade e honra. Aqui fala vestes santas. Santas. Então, a gente vai ver aqui, é o mesmo contexto. Dignidade é santidade, né? Não tem como Isso. falar sobre dignidade sem ser E santidade. para aparecer lá naquele dia, não tinha, podia ser, E ainda mais olha para que ser interessante. sacerdote. Era um sacerdote, era alguém que estava a serviço do reino. Aí, por que que nós achamos que estar a serviço de Deus, nós precisamos nos vestir de qualquer maneira? Havia uma preocupação do próprio Deus àqueles a quem ele separou para o seu serviço. E a gente banalizou muito essa questão, Ai, estou gostando né? desse assunto. Da dignidade e honra quando se trata a questão da vestimenta. Por quê? A gente banalizou em dois sentidos, dois extremos. Quando nós negligenciamos essa verdade e pegamos as vestimentas para trazer com que elas, ao invés de ela nos cobrir, que ela nos exponha à vergonha, porque nós temos essa duas exposição. E também temos aquela outra questão, assim, ó. Não preciso estar de gravata, eterno, já ouviu essa ideia? Para poder mostrar a santidade. Eu não preciso estar de blazer. Então, a gente sempre traz essa conotação, assim, de que não precisa de muita coisa para mostrar a santidade. E, de fato, não.
De fato, a santidade, ela está dentro de nós, ela vem de dentro para fora. Só que quando nós nos preocupamos com essa vestimenta, nós estamos dando respostas aos céus, quando nós estamos nos dedicando ao serviço ao Senhor. Arão, Deus fez vestimentas que lhe remetesse dignidade e honra. A vestimenta traz para nós um conceito de dignidade e honra. E o que nós estamos passando quando nós estamos nos altares? Qual a imagem que nós estamos passando para essas pessoas? Algumas vergonhosas. O que a nossa vestimenta está falando sobre nós? E você sabe que a gente tem 3 segundos, né? Ai, meu Deus do céu. 3 segundos para causar uma boa ou uma má impressão. É verdade. E Olha, a senhora vai me deixando uma saia justa aqui. E por mais que a gente diga que não tem nada a ver, né? Porque esse é um chavão que a gente diz, né? Não tem nada a ver. A gente sempre tem essa ideia de quando a gente não tem um conhecimento, mas a gente tem os 3 primeiros segundos que a gente faz uma leitura e a gente é visual, não tem jeito. Ela está falando isso porque ela é uma consultora de imagens, tá? Estilo pessoal. Então, ela cuida de estilos de mulheres, e não sei se de homens também. É, só de mulheres Só de hoje. mulheres? Isso. Então, ela faz aquela leitura. Eu estou... Está adequada. Adequada. Então, a gente faz essa leitura. E você pode descontrair um pouquinho, mas é necessário. Mas essa leitura, e a gente faz até do que a pessoa é. Como Perceba que a gente olha e a gente faz... Não, todos nós fazemos essa leitura. Isso não é sobre só o conhecimento. Todas fazem, mas... Todas nós fazemos essa leitura. Você tem Quando a gente vê alguém que essa pessoa subiu no altar e a saia tá bem coladinha. Marcando a calcinha. Porque tem, tá? Então. Tem umas ridículas. A transparência na blusa. Decote. Ai, meu Deus. O decote. Por mais que essa pessoa vai trazer uma palavra ali edificante, fica difícil de se ouvir. Porque as vestimentas não estão conferindo dignidade tem nas igrejas? E honra. Infelizmente, é uma realidade que nós temos nos deparado. A leg se tornou uma vestimenta hoje na igreja. É uma vergonha. Mas eu acredito que vai também muito de quem cuida dessa igreja, né? Porque hoje não pode dar muita doutrina. Não é que não pode, a Bíblia não muda, Jesus também não mudou. Mas tem umas igrejas aí que está podendo tudo agora. Você pode subir de calça, você pode subir de bermuda, você pode subir de qualquer jeito. Então, a gente acaba que banaliza, né? Aquilo que é santo, aí se uma né? pode, outra não pode, como que fica essa igreja? É bem complicado, né? Uns irmãos que usam umas calças justinha. Demais. Teve uns aí que eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Você não sabe se ele é um homem, ou ele é um homem, meio homem, com uma calcinha apertadinha ali, que ridículo, porque muitas só pontas mulheres, né? Mas tem os homens horríveis também. Então, as blusinhas coladas, mostrando então, tudo lá, os que ele está fazendo uma musculação, né? Isso, e aí a gente expõe ali. Perceba que Deus, a vontade de Deus para nós, quando ele trouxe a vestimenta, era cobrir Depois a você nossa vê vergonha. esse vídeo aí, Luiz Felipe. Então, tá complicado, gente. A gente precisa tomar esse certo cuidado em honrar a Deus com tudo que nós temos. E a palavra do Senhor diz, né, pastora, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ou vós não sabeis. E se ele é templo do Espírito Santo de Deus, não precisa o pastor falar, a pastora vir falar, irmã, olha, essa blusa sua aí tá um pouco decotada, olha, essa sua saia tá... tem umas aí que eu vou falar, até as pastoras, está dando vergonha de subir nos altares com ela. Né? É lamentável. Aí fala, não pode calça. Tudo bem, gente. Eu não tô colocando o que pode e o que não pode, porque eu não tenho esse poder. E ninguém tem, né, pastora? A gente não quer mudar a cabeça de ninguém. Mas a Bíblia fala sobre a modéstia, né? A modéstia. Tem tanta mulher que dá para ser elegante, gente, chamar atenção sem se chamar atenção. Não, e hoje nós temos esse conhecimento escancarado. Ela sobe lá para dar uma palavra, quando ela vira para descer, você vê lá certinho a tanga. E se fosse uma tanga legal, mas umas de fio dental, coisa ridícula. E é interessante porque a gente quer andar na moda, mas quando a moda favorece ao cristão, elas não querem adequar. Você pode ver agora os jorts, que é os shorts, os bermudãos. Eles estão super em alta. Mas alguém quer usar os jorts? Não. Não, a gente quer usar shortinho curto. As pantalonas, as calças que mais valorizam qualquer biotipo, estão super em alta.
É porque a leg marca mais, né? Ou então essa jeans com Mas stretch, né? então, a Deixa você skinny, mais né? magra. Mas será que deixa mesmo de fato? Ridículo. Porque uma pessoa, quando Tá ela tá, expondo a gente ao ridículo. A tá verdade é essa. elegante, ela chega primeiro do que a fala. Então, Eu aprendi isso, gente. Aprendi isso. com certeza. Para você ser elegante, você não precisa estar extravagante, Não. né? Dá para ser linda, maravilhosa e desfilar sem chamar atenção, sem ser vulgar, Sim. não é? Então Sim. isso tá, infelizmente, É. olha o assunto, gente, de feminismo, E aí a gente olha para onde vai veio. corrompendo essas coisas, né? E infelizmente isso vai também dominando a igreja, né? Entrando dentro do meio cristão. E assim, gente, a gente precisa parar com essa falsa modéstia de que não podemos falar sobre o assunto, que, né? Porque hoje tem até aquela ideia assim, pastor não tem que tomar conta da minha vida nesse sentido. Eu cuido da minha vida. Não, minha amiga, o pastor não pode, mas essa palavra não tem como você contradizer. Então, a ideia de Deus aqui, desde o início, a gente está lendo aqui Êxodo, quando ele traz homens para trabalhar e para estar ao seu serviço. Ele faz roupas para que lhe possam remeter e conferir dignidade e honra. O que nós estamos fazendo com as nossas vestes? E eu não estou falando sobre calça, eu não entrei sobre o assunto de calça, não entrei sobre saia, não entrei sobre vestido. Eu estou falando o que nós estamos fazendo com as nossas vestes. Será que nós estamos conferindo a honra que nós estamos carregando? Não é a presença de Deus que nós estamos levando para dentro das casas? Nós não estamos conduzindo um povo, ou nós não estamos liderando um grupo? Não é? Pode ser uma célula. E às vezes você está dizendo, não, ainda bem que eu não sou líder, ainda bem que eu não sou pastor, ainda bem que eu não sou... Né? Mas deixa eu falar aqui para você, você lidera a sua casa. O que você está transmitindo para sua filha? O que você está transmitindo para o seu filho? A gente se desvalorizou demais. A gente perdeu essa essência do que realmente é santo, sabe? Eu vejo mulheres se destruindo, na frente do espelho, denegrindo a sua própria imagem, falando, eu tô velha, tô cheia de olheira, essa barriga grande, sempre reclamando. E aí, sabe, que a gente transmite para os nossos filhos assim, mulher velha, ela não tem mais valor. A gente traz inconscientemente. Você não pensava nisso? A gente traz inconscientemente para os nossos filhos, homens principalmente, é que mulher velha. Então, assim, inconscientemente nós estamos dizendo assim: olha, quando chegar na velhice, não serve mais. Não, mulheres, se olhem no espelho, se amem, se cuidem, se perfumem. E eu não estou falando sobre valor, de preço, de coisas caras. O seu melhor perfume é aquele que você tem. Uhum. O seu melhor creme é aquele que você tem. Agora, como você está transmitindo isso nas suas vestes para os seus filhos? Como você tem cuidado de si dentro da sua casa? Como você tem andado dentro da sua casa? O que você tem refletido para os seus filhos e para suas filhas? Então é importante. Vai chegando uma certa idade, a gente vai... E eu só ouço assim, as mulheres falando assim, né? Eu quero conforto. Eu quero conforto. Eu gosto de conforto. Tá, mas calma aí. Até que ponto você deseja esse conforto? O que é conforto? O que é conforto para você? Ou para mim, ou para você é. Né? Então, assim, mesmo que você não queira falar assim, eu não quero transmitir, eu não penso sobre isso, eu não quero falar sobre imagem, eu não penso nada sobre isso, eu não quero dizer nada com o que eu vi, só pego uma roupa e visto. Mas você está dizendo. Ou você está dizendo que você cuida da sua aparência e que você se preocupa com essa imagem, ou você está dizendo que você não se importa com ela. Tanto faz. De alguma maneira ou outra, nós estamos trazendo para alguém uma imagem sobre nós. E ela está aí de primeira mão, né? Então, desde quando a gente conhece alguém, a primeira coisa que a gente vê é a imagem da pessoa. Então, a gente faz uma leitura rápida. E aí, a partir do momento que aquela pessoa... Quantas vezes a gente se deparou com aquelas pessoas que a gente olhou assim, ai, que arrogante. De primeira mão. E depois você começa a conversar com a pessoa simples, calma, culta, né? Mas você teve uma primeira impressão. Por que você teve essa primeira impressão? Porque talvez a imagem que ela passou para você foi essa imagem. Né? Uma mulher desleixada, uma mãe que não se ama, que não se cuida, que não se valoriza. Se preocupe, porque Deus estava preocupado com a sua imagem. Quando ele disse, e farei
roupas pararão, que lhe remetam dignidade e honra. A gente pode ler mais alguns textos, Sim. só para a gente falar, fechar sobre esse assunto, que está em... Deixa eu ver aqui. Enquanto a pastora Vanessa localiza o texto, eu quero pedir para você se inscreva no canal. Não fica só assistindo, se inscreva aí, curte, comente, diga de onde você está nos vendo, qual a sua cidade, qual o seu país. E eu quero aproveitar e mandar um beijo para a Vivi, nos Estados Unidos, uma amada, que Deus abençoe ricamente, poderosamente a sua vida. Para minha amiga, irmã Rosana Bastos, que está na Espanha, que não perde um capítulo de tudo que acontece aqui no Resgatando Valores. Olha que assunto de hoje é para nós mulheres, quem entende do que é ser estilosa, do que é ser feminina, do que é poder estar e chegar em qualquer lugar e ambiente bem resolvida e ainda mais transmitindo essa presença de Deus que está em nós e depois está sobre nós. O mundo tem que ver Jesus em nós, porque Sim. se não vê Jesus em nós, nós precisamos se converter, que nós somos pior do que quem está lá fora. Então, nós precisamos voltar à realidade. É um assunto meio comprometedor e tá tudo bem comigo, com a pastora Vanessa, né? Não tem problema se você não concordar, tá tudo bem. Mas é um alerta que o Senhor quer resgatar, pastora Com Vanessa. certeza. É necessário. Ai, irmã, mas eu não posso tocar nesse assunto, porque se eu falar isso está no grupo das irmãs, elas saem. Deixa que saem, mas não deixa de falar aquilo que é verdade. Sim. Então, se você não pode, eu posso. Aí eu falo aqui. Aí você assiste se você quiser. Mas Jesus quer comprometimento. Não é só estar lá. Você tem que ser comprometida com o seu corpo, com suas vestes, até com o que você come. Só que agora esse de comer vai ser para um outro, Outro momento. assunto, né? Que tem tudo a ver com nós, e feminina, né? tem tudo a ver, porque as mulheres passam os anos e toda mulher ela vai ter uma mudança de vida sempre. Eu vou falar, a gente sempre está mudando, a gente está em constante mudança. Então, perceba que eu encontro mulheres que saíram da maternidade, viveu a vida toda entregue, né? Atendi mulheres a vida toda entregue ali à casa, à maternidade, à vida de mãe, e agora são formadas, são advogadas, são psicólogas, são doutoras. Como que eu vou me comportar? Eu preciso mudar. Porque, sim, nós precisamos Alguém te procura? mudar. Sim. Como que eu vou me comportar? E às vezes eu chego num lugar e as pessoas olham para mim, tipo assim, você é advogada? Sabe? Por quê? Porque as nossas vestes, elas falam antes de nós. Denunciam quem nós somos. O que nós carregamos, né? Então, essa imagem, ela tem que condizer com aquilo que você está carregando. E glorificar Deus também. E principalmente quando diz respeito ao glorificar a Deus. Porque nós estamos falando aqui de profissão, mas também em todos os sentidos, né? E a gente vai ver muitas mulheres depois que se tornaram mães, porque o corpo mudou, porque o corpo muda mesmo, nós não somos mais da mesma pessoa, o corpo muda, fica diferente, mas você precisa continuar amando você quem você é. E a roupa precisa mudar também, porque não dá para... Antigamente era 40, agora é 44. E a gente precisa aceitar e se adequar. Vou pôr um 42 aqui que vai ficar legal. Com certeza. É Isso é importante. A gente precisa ter e ser intencional. Olha, eu mudei. Minhas roupas precisam mudar junto comigo, né? Não é eu que preciso me adequar às roupas. As roupas precisam se adequar a mim. Então, a outra ideia da gente se vestir muito bem também não é porque a roupa entrou que ela... Tá bonita. Não. Não é porque ela entrou que ela é boa para você, adequada para você. Não, a gente precisa saber se essa roupa tem caimento em você, né? Saiu até um meme aí que ficou muito famoso. A mulher rica é a mulher que veste roupa larga. Por quê? Porque a mulher chique, realmente, ela não se veste a vácuo. Não mostra, né? Ela o não corpo, mostra as suas imperfeições. Curvas. Sendo magras ou tendo um corpo de escultural, vamos dizer assim, malhada, ela não está preocupada em expor isso. Então, se você está com sobrepeso, deixe que as roupas se adequem a você. Mude o seu guarda-roupa. Troque as suas vestes, né? E uma coisa que eu percebo que Deus também se preocupou muito, que a igreja esqueceu, está em Deuteronômio 22:5. Se você puder ler lá, nós vamos ver uma exigência de Deus no cuidado com não nos parecermos com o sexo masculino. 22:5. 5. E existe uma pauta aí, né, progressista,
E quem já estudou a história da moda, Hum. sabe que existe essa pauta. Lu Alone, ela Lu falou Alone. sobre isso, não foi? Foi. E ela deixou isso muito claro e que escancarou aí nas redes Ela foi sociais. feliz nas Ela colocações foi dela. muito feliz Um e abraço a realizada ela. naquilo que ela fez. Então, ela disse muito claro: existe uma pauta progressista que contaminou a família, que contaminou os valores, né? E que nós precisamos resgatar. E é tudo muito intencional, né? Começou com mãe e filha, e depois, logo, a família toda estava se vestindo igual, com cores iguais. Depois, essa família, que era muito tradicional, muito rígida, passou o quê? A aceitar roupas do guarda-roupa masculino, homens do guarda-roupa, você está entendendo? Trocas de roupas unissex. Por quê? Porque a intenção é de que não se saiba quem é homem e quem é mulher. Mas Deus nos deixa muito claro em Deuteronômio 2:5, se você puder ler. 22:5. 22:5, A desculpa. mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem. E um homem não vestirá a veste de uma mulher. Porque todos os que fazem isso são uma abominação para o Senhor teu Deus. A gente está falando aqui de vestimenta. Há uma preocupação de Deus em que você não se pareça com um homem. Há uma preocupação de Deus em que um homem não se pareça com as mulheres. Mas será que alguém não vai falar? Mas isso é no Antigo Testamento? Isso era para aquele povo daquela época. Hoje Oh, nós meu estamos em Deus. 2024. E hoje a gente está vivendo uma época tão transgressora quanto aquela, né? Um pouco pior, eu posso Eu dizer. acredito que um pouco pior. Porque hoje nós vamos ver aí os croppeds femininos. Ou Gente, masculinos. É uma vergonha. Croppeds masculino. O cropped ele já veio para tirar toda, né, a essência do se cobrir da mulher, do se guardar. E tem irmãs usando cropped. Não, e normalmente, né? Coloca Levanta uma as mãos, saia, vai adorar a coloca Deus. a saia cos alto, né? Uhum. Umas tem ainda O senso de colocar uma blusa por uma baixo. blusinha por baixo, mas quando ela levanta a mão assim, sobe. Então, nesse subir, mesmo que esteja forrado com uma blusinha por baixo, chamou a atenção de alguém. Isso é Chama, ridículo. expõe. Isso é ridículo. Ela Mas- não usa, mas gosta que a filha usa. Essa filha vai virar o quê? Uma piriguete depois. Aí, socam o pau aí nos irmãos que fica de olho. Mas peraí, a mãe tá deixando, tá Qual achando é os lindinho. cuidados que a gente está tendo, A né? filhinha só tem 10 Engraçado, anos, a né? gente acha engraçado, bonitinho, né? E ela vai pegando esse gosto, né? Por esse tipo de coisa. E há uma preocupação de Deus aqui, desde o início, que o mundo é mundo, em que nós nos parecêssemos como mulher e que os homens se parecessem como homens. Então, essa ideia dessa pauta progressista aí que tem e que nos influenciou na moda, nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Sim. Muito cuidado, isso é muito sério. Não deixe que as meninas se vistam como meninos. As meninas, está comum, as meninas com aquelas calças largas, com boné. E eu não estou falando sobre o boné, eu estou falando de parecer. Sabe, uma criança, ela é difícil de associar. Por que os uniformes nas escolas, antigamente, era um shortinho para o homem, para os meninos, e um shortinho saia para as mulheres? Já para caracterizar essa diferença, você vê que hoje já é totalmente diferente. Tudo igual. Hoje é tudo igual. Short para homem, para mulher, bermuda para homem, para mulher, calça para homem, para mulher. Por quê? Porque para não haver essa diferença. Então, pare de relativizar as coisas e entenda que a palavra de Deus, desde o início, ela foi preocupada com todos os E detalhes. não muda. E ela não muda. O homem muda, né, pastora? Não, a mulher muda, mas a continuadamente. palavra não muda. Ela não vai mudar. E ela não vai mudar para agregar aquilo que o nosso coração está desejando. É verdade. Para aquilo que nós estamos querendo, para afagar o nosso ego. Não, ela não vai mudar. Nós precisamos mudar para se adequar às escrituras sagradas. Ou nós estamos falando que somos cristãos e de fato não somos. Porque se somos, essas escrituras precisam estar como uma bula, né? Como um instrumento de Deus nas nossas mãos. Em 1 Timóteo, também quero deixar aqui, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Deus quer que possamos nos vestir com modéstia. Também é um princípio de Deus para nós. A modéstia é algo que precisa andar conosco. Talvez aí na sua igreja seja liberal a calça comprida, né?
Talvez aí na sua igreja, você não é limitada a não usar calça. Você pode usar uma calça, né? E hoje muitas igrejas já entenderam essas questões, que eu não quero entrar aqui em critérios, porque cada igreja entende, tem os seus valores e a gente compreende todas essas coisas. Mas nós estamos falando sobre modéstia, seja você de calça, forma que usa, né? seja você de saia, seja você de vestido, porque eu vou falar uma coisa para você. Muitas mulheres que só dizem vestir vestidos, mas é pior do que alguém estivesse com uma calça. Então, a gente não pode relativizar isso. A gente tem que entender que Deus se preocupou, sim, com a modéstia. Em 1 Timóteo 2:9, se você puder ler para a gente. 2, 9 e 10. Está escrito assim. Que do homem, modo as mulheres se ativiem, aqui está ativiem, em vestuários modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças, ou ouro, ai meu Deus, ou pérola, ai Jesus, ou vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que professam a piedade com boas obras. A maior preocupação de Deus aí para nós é aonde está o nosso valor, missionária. Ela está na roupa do linho? Não. O nosso valor, hoje eu estou aqui vestida de linho. Eu estou vendo. Olha linda, maravilhosa. Que oportunidade, né? Se vestir de linho. As vestes que o nosso povo vestia quando Deus queria nos honrar. Eu estou vestida de seda. Olha aí. Mas isso não muda nada, tá, gente? Eu só gosto de chegar bem. Nós precisamos nos vestir. Os valores estão em você. Dentro de nós. Isso, dentro de mim. O pudor, a decência, a modéstia precisam ser a nossa caminhada como integridade. E a Bíblia vai dizer que as nossas obras, né? As nossas obras. O fruto das nossas obras, a piedade. A piedade precisa andar conosco. Então, se a gente se veste na intenção de humilhar aquela irmã que chega na igreja, sabe? Simples. Que não tem, muitas vezes, 2 ou 3 sapatos para trocar. Mas se a nossa intenção é humilhar aquela irmã, nós estamos fadadas ao fracasso. Nós estamos corrompendo, perdendo tempo, perdendo totalmente os verdadeiros valores de Deus. É verdade. Sabe? Eu já tive oportunidades, eu faço isso sempre com as irmãs lá da igreja. Vamos fazer a troca, né? Eu falo sempre para elas, a troca de abençoar. Você vai pegar o seu melhor sapato, sua melhor roupa, você vai trazer para você abençoar alguém na igreja. Ai, meu Deus. E a primeira vez que nós fizemos, a Eli, nós tivemos muita realidade de dureza de coração. Porque a gente não quer desapegar, porque, meu Deus, como que eu vou? Você está entendendo? E eu precisei mostrar isso para elas na prática. E teve a troca? Não, teve. Nós reunimos ali mais de 30 mulheres. E aí cada uma levou, né? Eu acredito que algumas não pegou o seu melhor, pegou ali... Mais ou menos, né? Eu me lembro de abrir a porta do meu guarda-roupa e tinha ali um blazer branco. Eu nunca tinha usado esse blazer. Eu comprei e nunca tinha usado esse blazer. Branco, a coisa mais linda. E Deus falou assim, então, é esse aí que eu quero que você levou? Levei esse, levei outros. E aí Deus falou ainda comigo, ó, lá vai ter umas irmãs que são mais gordinhas, ela não tem como fazer troca. Então, leva algumas roupas para elas também. E aí eu levei muitas coisas, levei sapatos. E ali nós trocamos muitas experiências. Foram muitas experiências. Teve mulheres que choraram e se constrangeram, porque disseram, eu não entreguei o meu melhor. E hoje eu recebi muito mais do que eu merecia. Eu me envergonho de não ter chegado aqui com o que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse trazer. Então, o nosso valor está muito mais além do que aquilo que nós vestimos. É verdade. Né? Nós precisamos, sim, entender quando Deus está dizendo assim para você, pega aí esse sapato aí, entrega para alguém. Então, essa blusa aí, vai lá. Ai, Jesus está me... Nós precisamos ser livres dessas coisas, né? Eu aqui também, porque tem coisas que a gente é pegado. A gente se apega com essas coisas. E principalmente assim, quando a gente vem de uma família muito simples, né? Eu me lembro que eu vestia roupas porque as pessoas nos davam. Eram 8 irmãos, pensa. Eu vesti muitos Eu vesti muitas roupas de pessoas que nos davam. Então, assim, o que vinha era de bom grado. Eu tinha que aceitar e, assim... Lavava, passava, glória a Deus, ia pra igreja. Entendeu? E a gente tinha que dar graça. Meu pai sempre ensinava a gente a ser grato. Olha, minha filha, graças a Deus, agradece. Então, a gente ficava feliz com aquilo que a gente tinha.
E quando eu me entendi por gente, isso entrou no meu coração. Eu falei, agora eu posso comprar o que eu quero. Então, eu quero comprar roupa, sapato, roupa, sapato, roupa, sapato. Até que um dia Deus falou assim para mim, você não vai suprir as suas carências com roupa e sapato. Porque nós mulheres tem um pouquinho disso, Tem, né? a gente Será que é tem. só eu, só você? Hoje eu tô liberta. Não, hoje, pastora, eu tô Pelos liberta. caminhos que eu caminho aí, eu sei que Mas muitas mulheres são apegadas eu a era isso. tribulada em Muitas, né? roupas e sapatos e bolsas, assim. Muitas. Compulsivamente em compras. E Deus me fez deparar com a minha casa. Minha casa estava um caos. O que eu tinha na minha casa? Mas eu estava no salto alto. A bolsa, impecável. Meu Deus do céu. E Deus falou para mim, minha filha, o seu coração não será preenchido. E o marido... Sabe como aquela mulher que se deparou com Jesus, a samaritana? E ele disse, enquanto você bebe dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você voltará a ter sede. E é essas obras que glorificam ao Senhor. Nós precisamos resgatar mulheres. Dorcas, ela foi lembrada pela obra, né? Pelas obras que ela fez. Pela costura. Caridade, pelo amor, pelo cuidado com o próximo. Do que nós seremos lembradas? Meu Deus. Quando nós se formos dessa vida, porque essa vida é tão passageira, tão pequena, né? Essa pequena vida que escorrega. É verdade. Né? É como um pequeno punhado de água, quando, na verdade, Deus tem um oceano para nos entregar, que é a eternidade. Ao que nós vamos deixar? Qual o legado? Será que as pessoas vão sentir falta de nós? Aquela mulher piedosa, que ensinava, que amava, que cuidava, que liberava o seu coração, que tinha tanto para oferecer e que era capaz de compartilhar todas essas bondades de Deus. Ou será que nós não vamos nem sentir falta, né? Dorcas fez tanta falta que ela precisou ser ressuscitada, né? Foi Dorcas? Foi Dorcas. Pedro vai lá, né? E ressuscita, não é? Buscam Pedro para orar por ela. Que nós seremos lembradas? Qual vai ficar? Quais são as marcas que nós vamos deixar? Né? Para aqueles que vão ficar depois de nós. Será qual lembrança? Eu quero ser lembrada, missionária. Quero ser lembrada pelas boas obras que glorificam o nome do Senhor. Amém. Eu quero ser lembrada por ser uma mulher perdoadora, uma mulher amável, dócil, submissa. Eu quero ser lembrada por ser uma mulher cristã, filha de um Deus que foi resgatada desse mundo tão contaminado. E eu vou falar para você, foi para essa geração que o Senhor te chamou. Foi para esse tempo. Aí você pode dizer, mas esse tempo é muito difícil de ser. Deixa eu te falar, foi por um tempo como esse que Deus te chamou. Para que você pudesse fazer a diferença, deixar legados, deixar lembranças. Então, que a gente possa desfrutar de todas as áreas da nossa vida, né? Espiritual, emocional, mas também física. Visual. Que essa reflexão nós possamos deixar para os nossos filhos. Né? Todas as vezes que meus filhos pegam na minha barriga e balançam assim. Aí eu falo assim, ai, que bom que eu tenho essa barriguinha mole. Eu falo para eles. São os meus que faziam isso. Aí eu falo, que bom que eu tenho essa barriguinha mole, que só por essa barriga que eu tive vocês. Porque a gente precisa saber que as cicatrizes, elas estão aí para nos lembrar das boas dádivas que o Senhor nos deu. Né? Essas rugas que estão chegando, graças a Deus. Porque foram com essas lutas, com essas batalhas que nós estamos aqui desfrutando de tudo que o Senhor tem para nós. Então, valorize. Então, quando você se deprecia, quando você se amaldiçoa, quando você se olha no espelho, quando você se comporta de um jeito totalmente... Isso não condiz com a mulher que foi sarada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Não combina. Não tem uma combinação de uma mulher cristã. Então, uma mulher cristã, ela não tem tudo o que quer, mas ela tem tudo o que precisa, porque ela encontrou uma plenitude em Jesus. Né? Então, eu falo que antes da nossa aparência, porque o próprio Jesus disse, por que vocês andam preocupados com tantas coisas, né? Vocês se preocupam com o que vocês vão comer, com o que vocês vão se vestir, com o que vocês... Não se preocupem com essas coisas, porque Ele preparou as melhores coisas. Ele vestiu os lírios. Ele alimentou os pássaros, que eles
Ele também cuidará de vós. Aleluia. Então, a ideia aqui é te lembrar que ele tem o melhor para nós. Ele quer te vestir, sim, das melhores vestes, mas não se apegue a essas coisas. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Desfrute dessa vida como quem está indo para a eternidade. Nós não temos muitas coisas nessa vida. Essa vida é muito pequena e muito passageira, né? A gente está passando agora essa situação no Rio Grande do Sul. Nossa. Quantas pessoas construíram patrimônios? Quantas pessoas construíram closets? A água levou tudo. E às vezes a gente não quer se apegar de algum... Meu Deus! É triste, né? É triste. Como que a gente é tão pequeno, né? Como que a gente é egoísta? Egoísta. É porque nós estamos vivendo esse tempo do hedonismo. A busca pelo próprio prazer. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E parece que quanto mais a gente tem, Mas a gente quer. mais a gente quer. Não é essa a intenção de Deus para nós. A intenção de Deus é nos salvar e nos resgatar de nós mesmos. Nós precisamos ser resgatados, resgatando os valores da feminilidade bíblica em Cristo Jesus. Volte para sua casa, ame a sua família, ame a sua casa, ame a si mesmo. Como nós podemos amar o outro se nós não amarmos a nós mesmos? É impossível. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Deus já esperava de nós que nós nos amássemos. Uhum. Então, essa mulher que diz aí que não se importa com nada dessas coisas, você precisa se importar, É verdade. né? É verdade. Isso é verdade. Olha no espelho. Você né? precisa se olhar no espelho, fazer as pazes com o espelho. Isso. Você pode buscar emagrecer ou engordar, né? Que tem mulheres que têm problema até com a Sim. magreza. Você pode buscar engordar, Uhum. pegar mais uns pesos ou diminuir desse peso. Mas você precisa se amar enquanto pessoa, agora. Uhum. Até que amanhã lá na frente você perca uns quilinhos. Ou até que amanhã lá na frente você ganhe uns quilinhos. Você precisa se amar agora. Coisa linda. Que assunto bom, né? É delicioso demais Gente, falar eu sobre me essas emocionei coisas. muito, porque você falou assim, que legado você está deixando? É. E fez eu lembrar de vários legados da minha mãe, né? Ai, que bênção. Legados. E Jesus está aqui, tá? Glória a Deus. Ele sentou aqui para nos ensinar hoje, porque eu aprendo muito com a senhora, né? Amém. Deu uma aula aqui para nós, claro, bem breve, né? Sobre sermos femininas, Sim. sobre vestimenta, que é possível nós, como mulheres, melhorar todos os dias. E uma das vestimentas que eu não posso deixar de falar, Ah, isso então que eu esqueci, fala. uma das vestimentas que a gente não pode deixar de valorizar Hum, são as saias e os vestidos. que deixa Se a mulher mais você se elegante. perdeu das saias e dos vestidos, entenda que as saias e os vestidos, eles remetem feminilidade, doçura, leveza. E ela resgata esse valor da mulher. Perceba que quando uma mulher vai casar, ela não casa de calça, Uhum. ela casa de vestido. Porque os vestidos e as saias confirmam a feminilidade da mulher. Não deixe para trás as suas saias e os seus vestidos. Resgatem essa feminilidade, essa fragilidade que Deus deixou para nós. Porque essa fragilidade é um cuidado de Deus para nós. Quando nós nos permitimos ser frágeis, ser cuidadas. Quando eu entendi isso, que era muito melhor do que eu carregar o peso, o fardo de querer ser, de poder. Não, quando eu me liberei dessas coisas, eu percebi o quanto é gostoso nós sermos cuidadas, amadas, né? Resgatadas de nós mesmos, tá? É isso que eu queria deixar, essa mensagem aí. Não esqueça de valorizar as suas saias e seus vestidos dentro do seu guarda-roupa. Coisa linda. Muito boa colocação, corajosa você também. Ajuda comigo que não tem medo de ser. Vamos falar. Gente, é ótimo ser feminina. É maravilhoso. É um ótimo tema que a ser gente não- feminina. É leve. As É mulheres hoje ótimo. elas adquiriram uma identidade de guerreira, de estar com uma Não espada o tempo precisa. todo sangrando. Bobagem, isso guerreando. cansa, envelhece. Cansa. Não abra mão da sua casa. Mesmo que você tenha lá uma secretária, que você é uma pessoa que ajuda, não abre mão de você mesma lavar a cueca do seu marido se ele não tem hábito de lavar. É. Lava você, tá? Ponha lá numa bacinha, coloca um pouquinho de cloro, Sim. um pouquinho de sabão de coco, dá uma esfregadinha e guarda você. Ah, ela passa todas as roupas, não manda as roupas íntimas do teu marido para outra lavar, não. É Seja verdade. feminina dentro da sua casa.
prepara toda a mesa, ela pode tirar a comida de todo mundo. Se ele não tem hábito, porque tem marido que é assim, não tem hábito, vai você e tira para ele. Sim. Não divida aquilo que é seu com ninguém. É. Não perca os seus valores, resgate eles. Seja feminina. Sim. Seja um luxo de mulher. Dá para ser elegante, dá para ser exclusiva e única feminina. e feminina. Com certeza. Tá com um monte de coisa, dá para ele levar. Entendeu? Gente, isso é chique, isso é coisa do céu. É uma E Deus- bênção de Deus. não é pra nós. bênção de Deus? É bênção de Não Deus. queira fazer. Hoje eu ensino até pro meu filho de 15 anos. Quando eu vou no mercado com ele, eu falo, vamos no mercado com a mãe que você vai trazer as sacolas. Aqui, os meus fazem isso. É, Se eu aqui estiver é com assim. 2 Bíblias, eles pegam para levar. E ele vai, assim, com todo aquele prazer, né? Pois Tipo assim, é. eu vou levar sacolas, né? Então, assim, é uma honra para o homem E está servir. ensinando ele que amanhã, quando ele casar, Esses são os feliz valores. vai ser as minhas 2 noras que vão vir Que ainda. bênção. Porque elas vão pegar homens preparados, em nome de Jesus. Porque eu forjei o caráter deles em Cristo. Amém. Porque, mesmo que eu passei alguns anos trabalhando fora, eu cuidei. Nós cuidamos. Aí, se algum deles, assim, se perder no caminho, aí já não tem nada a ver com mãe. Ah, que sim, tem com toda esse certeza. lado Eles também. tomam as suas decisões, Tem né? esse lado também que nós não pincelamos aqui, que nós criamos os nossos filhos no caminho do Senhor, Sim. sim. Mas dependendo aonde ele escolhe, porque nós falamos, no seu testemunho, Das você suas disse bem próprias- isso, Claro, das escolhas, tem escolha que o seu filho ou sua filha vai tomar que não é culpa sua. sim. Você fez tudo certinho. Se ele decidiu ou ela decidiu fazer o errado, o problema vai ser dele, dela e não seu. Você Sim. fez a sua parte. Agora eles vão colher aquilo que eles estão plantando hoje. Mas se você pode, se os seus filhos ainda são pequenos, se você está gerando, começa certo. Confiando no Senhor, Sim. pedindo a Ele para entrar e ajudar você a reger a sua casa. Você trabalha fora? Ok, eu sou 100% a favor da mulher que trabalha. Muito, muito. Mas hoje eu não preciso mais trabalhar fora. Coisa boa. E glória a Deus. Eu disse que depois dos 40 eu não trabalhava mais fora, né? Aham. Porque o que eu tinha que fazer eu já fiz. Agora eu tenho que curtir, dormir até um pouquinho mais tarde. Eu venho aqui fazer Certíssimo. meus podcasts a hora que eu quero, o dia que eu posso. Bênção. E, enfim, estou trabalhando na obra, porque isso aqui é obra, tá? Isso aqui é prazeroso, ô, pastora Vanessa, você poder derramar na vida de outra maravilhosa conhecimento. Com certeza. Ó, uma estilosa É aqui, uma dádiva de uma Deus. dádiva. Deus está trazendo pessoas assim grandes, tá? Amém. Que entende do assunto, que vai derramar aqui na mesa comigo e dividir com você que em Jesus nós podemos ser melhores todos os dias, até que Ele volte. Amém. Ai, que alegria estar aqui com você. Foi maravilhoso, foi um tempo Muito glorioso. obrigada, Amém. pastora Vanessa. Eu que de sair agradeço, lá missionária. Águas lindas. Águas Lindas De Goiás. para estar em Boituva, compartilhando esse momento pela segunda Isso. vez. Tão gostoso. E Que o eu Senhor- quero agradecer de coração, né, essa oportunidade que eu sei que não é a missionária Zilda que está me dando. Amém. Essa é uma oportunidade dos céus para nós, através da sua vida, né? Quando você abriu esse local, quando o Senhor te trouxe essa oportunidade de estar nesse canal que tem abençoado muitas vidas, nós só temos a agradecer. Porque aqui tem sido um canal de bênção, onde nós temos a oportunidade de compartilhar testemunhos e compartilhar da palavra de Deus. Falar sobre ela é algo que nos edifica, que nos reposiciona. Glória a Deus. E ainda que você tenha falhado como pai e mãe, porque querendo acertar, nós falhamos. Muita Né? coisa, né? Querendo fazer o Muita que é certo, coisa. nós falhamos. Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus bondoso. Se arrependa e recomece. A Bíblia, as Escrituras, ela nunca nos isentou das realidades e dos conflitos familiares. Uhum. Nós vamos ver vários testemunhos onde eles puderam recomeçar. Recomece da onde você caiu. E se levante, porque Deus tem a oportunidade. Então, se o seu coração não está na sua casa, eu quero dizer para você, volte o seu coração para o seu lar. Esse é o bem mais precioso que você pode ter e que você pode desfrutar dessa vida. É a nossa família, a nossa casa. Glória a Deus. São os nossos filhos. Que nós vemos por em prática, né? Sim. com Não é certeza. fácil. Ninguém está falando que é fácil. Não. Mas não é impossível. Não. Porque em Deus nós podemos todas as coisas. Só nele. A grande questão é onde estão nossas prioridades, né? O que nós estamos colocando como prioridade? Né? Essa é a grande questão. Porque às vezes a gente acha que prioridade é algo que não é prioridade.
Então, aonde estão as nossas prioridades? É isso que a Pergunte gente para precisa Deus, saber. né? Pergunte para o Senhor, Ele vai Sim. esclarecer, Ele vai Sim. falar com você, porque Ele fala, tá? Fala. Jesus fala no seu coração, Ele fala audivelmente, Ele usa pessoas para falar com você aonde temos que melhorar. Porque pessoas ferem pessoas, mas pessoas curam também. pessoas. E a gente precisa entender isso, que Deus usa ainda pessoas, Exato. né, para nos curar, nos resgatar. E parece uma coisa tão assim, né? E o assunto. Gente, o inimigo entra nessas coisinhas que não tem nada a ver Sim. também para desfocar. Sim. Isso aqui não tem problema, isso aqui também não tem. Sim. E vamos que vamos. E Jesus, será que ele está vendo que isso não tem problema? Que bom. Obrigada, pastora Van. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe poderosamente, Amém. ricamente, você e sua casa, que deixou seu esposo, seus filhos, né? Isso. Vai voltar ainda hoje para São Paulo. Como é o nome do irmão? Edivaldo. O irmão Edivaldo. Edinaldo? Ah, é o Edinaldo. Desculpa, irmão Edinaldo. Muito obrigada por o senhor ter trazido a minha convidada. Isso. Porque ele é de São Paulo, ela Isso. veio de Goiás. É verdade. Desceu em São Paulo, que ela tem um parente Só aqui. gratidão. E ele trouxe ela até aqui, É Boituva, verdade. para passar esse dia comigo. Muito obrigada. obrigada. Que Deus recompense o senhor poderosamente, tá? Obrigada. E nós vamos daqui a pouco almoçar juntas. Tá certo. Gente, minha gratidão a todos vocês que ficaram comigo até esse momento aqui no Resgatando Valores. Se inscreva, comente, compartilhe, manda esse link para 2, para 3, para 4, para todo mundo, para o grupo da igreja, manda para as irmãs lá do Círculo de Oração, manda para o grupo de mulheres. Diga para elas o que Jesus está fazendo. Agora está mexendo nas vestimentas, no caráter, na dignidade. Vocês não têm noção dos assuntos que vai estar aqui na mesa. Orem por mim, por favor, para que o Senhor venha nos fortalecer. Amém. Não é fácil, mas eu amo fazer isso, porque foi para isso que Deus nos levantou para esse tempo a qual a senhora disse. Você pode mudar a situação na sua casa, na sua família, na sua igreja, onde você estiver. Comece em você. Diga, eu preciso melhorar. Melhore você. Não fica criticando quem não faça. Ah, mas aquela fulana usa uma roupa assim. Você tem uma roupa melhor do que aquela? Dê para ela. Eu aprendi aqui, tá? Eu vou executar isso que você me ensinou. Amém. O que você tem de melhor para dar. Às vezes Sim. eu vou ser franca, às vezes eu não quero. Nós não queremos. Não, uma roupa que você pagou Sim. caro e tá lá no seu guarda-roupa e você vai dar. Vamos ser verdadeira aqui no Resgatando Valor? Com Não certeza, é fácil. Não é fácil. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, Sim. você não dá, não. Tira assim, ó. Esses dias, Eveline Mendes. Um beijo a Eveline de Campinas. Bênção. Ela esteve aqui comigo, ela tinha um anel de prata. E ela falou assim, missionária, o Senhor falou para mim te dar esse anel. Eu falei, um anel? Me deu, coube nesse dedinho. Mas ela me deu um anel. Eu falei, ui, que coisa linda, maravilhosa. Enfim, tem pessoas que é mais sensível. Eu preciso ser mais ainda, tá? Jesus começa em mim, ele está morrendo de rir. É uma obra gloriosa, né? É uma obra que estamos em construção todos os dias. E vamos melhorar até que ele volte. Sim. Nós aqui do Resgatando Valores, hoje nós paramos um pouquinho aqui. Vamos pôr uma vírgula? Mas nós voltaremos a qualquer momento com mais um testemunho ou com mais uma mesa cheia de conhecimento e palavras. Receba meu carinho, meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Querendo Ele, voltaremos a qualquer momento. Um grande beijo.